Obrigado, oi, querida Márcia. Tudo bem? Vamos conversar, né, meu amigo? Vamos falar sobre gestão pública. A gente já faz isso tão pouco, né? Enfim, renovar aí, né, em nome do grupo, como vice-coordenador, renovar o convite aí, o agradecimento pelo convite, pela oportunidade que o grupo nos deu para estar aqui representando hoje, dentro desse grande evento que é o Encoad, para a gente falar sobre esse tema, que é um tema muito importante na gestão pública, né, ainda mais nesse contexto que a gente está enfrentando aí de pandemia. É um tema que volta aí a ser bola da vez, que é a questão da gestão de pessoas, né? É um tema, como você falou, a gente já discute isso faz tempo, mas agora ele toma outros contornos. Algumas questões antigas voltam, né? E são recolocadas, outras novas surgem, e acho que o pano de fundo que a gente tem aí para começar a conversa é um pouco, né? Eu queria jogar um pouco a bola para você saber um pouco o que você está sentindo, Márcia, sobre a polarização que está tendo, né, que está acontecendo sobre essa discussão quando a gente fala de gestão de pessoas no setor público, a polarização que está acontecendo. Dentro desse tema do EQUAD aí, ligado à humanização, o que a gente pode iniciar aí falando para quem está nos assistindo, né? Sabemos que temos servidores, temos não servidores interessados em conhecer melhor a máquina pública. Então, começa aí para a gente o que você, em primeiras linhas gerais, impressão tua sobre essa discussão. Boa tarde a todos. Meu nome é Márcia de Oliveira, eu sou presidente da Associação dos Administradores do município de São Paulo. A gente tem uma associação que representa a classe dos administradores e eu, nesse momento, estou na presidência. Tenho 30 e tantos anos de prefeitura, né? Tenho 33 anos já de prefeitura. E eu acho que é interessante a gente começar assim. A pandemia pegou todas as administrações municipais de calça curta, como todo mundo. E de um dia para o outro a gente teve que começar a trabalhar em casa, sem ter estruturas. A gestão de pessoas não é o primeiro investimento de nenhuma área pública, enquanto procedimentos, enquanto informatização, né? Toda a área pública, ela sempre investe no fisco, na questão do quê? Da arrecadação, que é através da arrecadação que ela implementa as políticas públicas. E isso foi a primeira coisa que aconteceu. Os servidores terem que, de um dia para o outro, ter a responsabilidade de continuar trabalhando, e muito mais porque a entrega dos serviços públicos foi demandado absolutamente, seu potencial aumentou demais, e as pessoas tiveram que correr atrás de tentar continuar trabalhando dentro de suas casas. Eu acho que é um primeiro ponto para se pensar, foi que ninguém esperava, e a área pública muito menos, e a rapidez da área pública em ter que se reinventar em função dessas entregas, desses trabalhos, desses serviços. O município é o primeiro que chega junto ao município, é lá que está a entrega dos serviços. Então, o servidor, ele passou não só a ser estratégico, mas ele é o que estava realmente em contato com o que estava acontecendo em função da pandemia. Tanto os que não saíram, não ficaram em casa, que é o pessoal da linha de frente, da saúde, da segurança, que ficaram totalmente na linha de frente, como estão até hoje, e o pessoal da atividade meio, como a gente fala, que teve que reaprender a trabalhar dentro das suas casas, sem ter uma estrutura muito preparada para isso, né? Como eu falei, todas as administrações municipais, e não é só São Paulo, ela tem como critério maior sempre da arrecadação. E aí ela teve que parar e reestruturar esses serviços internos, desde conseguir você ter acesso aos e-mails corporativos, ter acesso às planilhas, ter acesso aos sistemas todos digitalizados, quer dizer, foi algumas questões que tiveram que ser resolvidas num estreito tempo, muito pequenininho, para poder não haver nenhum tipo de solução de continuidade dos serviços, né? E o servidor teve que se adaptar a isso e buscando nas suas casas os seus recursos próprios para poder conseguir dar essa demanda. Acho que o primeiro baque foi esse. Sim, eu acho que é uma questão, como você colocou, que não estávamos preparados, né? Tanto no setor privado como no setor público, mas no setor público acredito que de uma maneira mais intensa, né? Até porque nós temos uma tradição, né, na administração pública, de que o setor de
recursos humanos, de administração de pessoas, de gestão de pessoas, ele tradicionalmente ele cuida mais do dia a dia, né, do operacional, do administrativo, das rotinas de pessoal, né, que a gente sabe que é o feijão com arroz, é o básico, sem o qual nada acontece. E aí o que acontece, até por um pouco de priorização, como a Márcia colocou, das questões fiscais, ou mesmo de investimento na ponta, né, de você contratar médico, contratar professor, e a área meio ela vai um pouco se esvaziando e fica carente de investimento, seja na questão da informatização, né, da racionalização, agilização dos processos de trabalho, seja na contratação de mão de obra mesmo para trabalhar na área MEI. Isso a área MEI como um todo acaba sofrendo isso, e gestão de pessoas sente isso de uma maneira muito forte, né? Você acaba tendo equipes que elas vão se esvaziando com o tempo, com a questão de aposentadorias, de falta de reposição, e são equipes que não dão conta do serviço na sua plenitude, no que deveria ser feito, também pelo baixo índice de informatização. E aí você junta tudo isso, a questão do teletrabalho brusco, repentino, sem um planejamento adequado, né, o caos está instalado. Então, você tem uma sobrecarga das pessoas que podem ficar presencial, você tem um estresse de quem foi para casa sem o devido preparo, sem o devido planejamento e ajuste, seja das suas rotinas de trabalho, seja dos equipamentos, né, que precisa ter, da internet que é compartilhada com o filho que está fazendo aula virtual, e com o marido que também está fazendo home office, junta tudo, né, e uma carência aí também, no caso do setor público, em muitas áreas, de dar esse tipo de suporte, de apoio, de infraestrutura, né, para o servidor que está em casa, né, e aí, como eu falei um pouco, a questão também que eu vejo que é complexa, que é bem complicada, que é o debate, o momento político que a gente tem no país hoje, que está levando a uma polarização da discussão quando se fala de gestão pública, né? Seja a política de combate ao Covid, seja a política de meio ambiente, seja a política de gestão de pessoas, né? E eu estou vendo várias perguntas aqui no nosso bate-papo, aqui nos comentários, o pessoal já está perguntando mais sobre a reforma administrativa. A gente vai ter que emitir opinião, que não tem jeito, mas que também é um tema importantíssimo, que tem tudo a ver, né, com gestão de pessoas. E é importante, sim, a gente abordar, tem tudo a ver com o tema de hoje, tá? Porque falando só dessa questão da polarização, gestão de pessoas também está pego nesse fogo cruzado, nesse tiroteio da polarização, né? E, infelizmente, o que eu vejo muito na sociedade é uma discussão pouco baseada em evidências, pouco baseada em fatos. Quando se baseia em fatos, são aqueles fatos manipulados, são os fatos um pouco distorcidos, né? Você pega de acordo com aquele número que é conveniente para você, você analisa um extrato da situação, mas não analisa a situação como um todo, você analisa aquele aspecto da estatística que é interessante para o seu argumento, e os argumentos, na maioria das vezes, acabam sendo polarizantes, acabam sendo os extremos, né? Ou aquele argumento totalmente pró-servidor público, no sentido de blindá-lo de qualquer tipo de controle, de qualquer tipo de gestão, né, sobre o trabalho dele, e o outro viés, que também é tão negativo quanto, que é o viés da demonização, né, de que todo servidor público é parasita, já citando, né, parasita, vagabundo, preguiçoso, e que tem que ser tudo privatizado, que se privatizar vai resolver tudo. A gente sabe, nós como profissionais da administração sérios, sabemos que as duas afirmativas, as duas visões são falsas, são preconceituosas, e não se baseia em evidências, né? E nós, como administradores sérios, a gente defende isso, né? Que sejam estudadas alternativas e possibilidades para a reforma administrativa que levem em conta o todo, levem em conta dados, estatísticas, fatos da situação como um todo, inclusive das desigualdades internas brutais que existem dentro da administração pública, que a gente sabe que é um extrato, que é um reflexo da sociedade como um todo, desigualdades salariais, desigualdades de critérios de avaliação, uma série de coisas. Então, só para encerrar essa parte e já passar para a Márcia também, eu acho que aquela questão que a gente estava comentando, né, Márcia, dos números, né, que a gente levantou, o pessoal do grupo também levantou para a gente, muito obrigado, pessoal, Paulo especificamente, para a gente ver um pouco desses dados, né, que embasam essa tomada de decisão, no fundo é isso, né, sobre para que lado a gente quer ir
para que lado que a gente quer que a nossa máquina pública vá e, consequentemente, para que lado a gente quer que a prestação dos serviços públicos para a sociedade vá, porque acho que o tema principal nosso hoje aqui é esse, né? Não há política pública sem servidor público, né? Qualificado, motivado, bem preparado, com oportunidades de atuação, tanto no nível operacional como no nível estratégico. Então, para que lado a gente quer que as nossas políticas públicas caminhem, né? Não dá para a gente ter esse debate, falar que era a saúde universal, acho que esse debate já está superado. A gente viu aí com o corona como é importante você ter um sistema único de saúde, né? O valor que esse pessoal mostrou, né? E lá na linha de frente. E se a gente quer fazer esse debate sobre a política pública de novo, né, jogar um pouco a bola para a Márcia aí, qual que é a relação, né, porque a gente sabe que a relação é muito clara, né, Márcia? A Márcia, com toda a experiência que ela tem, essas décadas de atuação, né, na prefeitura, eu tenho uma atuação no setor público ainda menor que ela, vou chegar lá, espero, mas não só a prefeitura, mas o governo do estado também na área de recursos humanos, né, peço até desculpas que eu não me apresentei no começo. Eu estou conselheiro no CRA, estou vice-coordenador do nosso grupo de gestão pública e também estou diretor de recursos humanos numa prefeitura agora, na prefeitura de Guarulhos. Então, jogando a bola um pouco para a Márcia aí, como que ela faz essa ponte, essa relação, né, Márcia? Que para a gente é óbvio, mas eu acho que para todo mundo que está assistindo aqui é importante entender, né, essa relação entre o servidor público, o serviço público, a prestação do serviço público e a política pública, né? Aquela coisa de que não existe hospital sem médico. Vamos construir hospital, mas cadê o médico? Vamos construir escola, cadê o professor? Né? Essa questão do investimento, né? Toda aquela coisa que a gente falou um pouco. Fala aí um pouco a tua opinião, Márcia. Eu acho que assim, a gente tem uma grande questão, que é a questão do custeio, né? Que vamos entregar isso para a população, mas a gente tem que rechear. E a gente recheia com pessoas. E essa questão de ter muito claro que o servidor, ele é o mais próximo ao cidadão. Ele é a escuta de qualquer política pública, ele se dá através do servidor, que é lá que está a prestação de serviço na comunidade. Então, ele é a porta de entrada. Como o Murilo falou da questão da Universidade da Saúde. Então, se a gente não tivesse o SUS no Covid, o que teria sido? É a mesma coisa da segurança pública, a mesma coisa do SUS, o pessoal da assistência. Quer dizer, esses sistemas, eles fazem uma rede de proteção, que é uma rede de proteção que está prevista, inclusive, na nossa Constituição. Então, isso é muito sério. O servidor, ele tem que ter, quando a gente está discutindo a reforma administrativa, ninguém está falando que não precisa, só que quais são os parâmetros que a gente quer? Qual é esse estado que a gente quer de prestação de serviço? Quebrar alguns conceitos, como foram colocados, eu tenho alguns receios. Eu discuto muito e falo sempre essa questão para os colegas, o seguinte: se eu não fosse de carreira, muitas coisas eu não poderia ter feito. Eu não poderia ter falado não para algumas coisas por princípio e ter me sustentado nesse não. Então, assim, quando a gente fala de estabilidade, ela está lá não por qualquer coisa, ela está porque existe alguns serviços que tem que ter essa proteção. Agora, quando eu falo isso, eu discuto a ampliação do que a gente está falando de carreira de Estado. A gente está falando o administrador, ele tem um papel estratégico, ele discute milhões, ele discute todos os orçamentos, a gente faz todo um orçamento público, e se eu não tiver segurança de poder fazer e falar não para os... Assim, eu quero deixar muito claro uma coisa: nem todo mundo que chega é plantão. Tem muita gente séria que vem trabalhar com a gente. Agora, tem que haver essa junção dos pensários, daquele que conhece a estrutura de quem está chegando. Essa fusão do conhecimento, ela gera uma política pública boa, ela gera uma entrega importante. Não dá para falar que é um ou sem outro, porque qualquer pessoa que chega ao poder, ele é legítimo, a gente entende a legitimidade do poder. Por isso que a gente defende uma democracia. E por isso que a gente defende algumas questões em relação à reforma. A gente quer ter, sim, uma boa prestação, a gente quer ser atuado, a gente quer exigir uma manutenção do que fazer. Agora, falar sem algumas coisas sem ser estabilidade é muito complicado. A gente sabe que, por exemplo, coisas hoje na gestão pública federal, se não tivesse carreiras com estabilidade, a coisa seria sendo muito mais séria. Está sendo muito mais séria. Então, a gente defende, sim, um Estado forte, um Estado que entrega os melhores produtos, efetivo, eficaz, eficiente.
mas a gente defende que tem que ter trabalhadores com o mesmo perfil, com o mesmo nível de contribuição e de comprometimento, que é a palavra que a gente tem que estar entendendo. Que tem que estar entendendo que é a forma que se entrega esse serviço à comunidade. Porque hoje, a pandemia também gerou uma coisa muito interessante. Muitas pessoas migraram para as áreas, para ser utilizado o serviço público. E estão descobrindo também um novo servidor que está lá na ponta, que eles não conheciam, que estava muito distante. E eles estão migrando para esse serviço, em função dessa pandemia. Então, esse impacto também é um impacto interessante, que eu espero que seja um impacto de aprendizado. Que consiga entender qual é o papel desse servidor e qual é o papel dessa política pública. Por que a gente tem algumas questões que são muito sérias? A estabilidade, como a gente fala, porque ela tem que ser revista, mas ela tem que ser revista de uma forma, ela tem que ser de uma forma séria. Tem que ter estabilidade, mas também tem que ter mecanismos de atuação, mecanismos de avaliação. Ninguém é contra isso, né? Uma coisa muito interessante que aconteceu na pandemia é a questão do controle, né? Alguns dos nossos gestores tinham a questão de ter o controle sobre o trabalho. E aí, de repente, não tem mais esse controle sobre o trabalho, ele tem o controle sobre o resultado. Com essa mudança de paradigma, então eu tenho que ter uma mudança de olhar o resultado, não o controle de se eu trabalhei 2, 4 horas, 6 horas, não, eu tenho que ter metas claras, e isso começa a mudar a forma de se encarar a questão de olhar o serviço, a prestação desse serviço. Eu tenho que me preocupar com o resultado, não importa que o cara está 4 horas sentado lá, porque ele pode não fazer nada. Mas se ele me fizer em 2 horas aquilo que eu preciso, dentro do tempo, dentro da entrega necessária, é isso que eu tenho que ter. Isso faz também mudar toda essa rede de olhar sobre o serviço público. Eu acho que é isso que a gente tem que discutir. Que serviço público nós queremos? Qual é a qualidade desse serviço? E criar meios para cobrar. Ninguém é contra a cobrança. A gente é contra, e aí eu me posiciono enquanto uma gestora, uma pessoa que trabalha nessa área, uma pessoa que responde para uma classe, eu não ter seguranças. Algumas seguranças, porque assim, a gente fica muito fragilizado em alguns lugares. Como eu brinquei, eu falei muitos não na hora certa, e acho que esses não foram necessários, e mais do que tudo, foram não para defender, não a mim, mas sim ao serviço público que eu quero entregar, e ao serviço público que eu me comprometi a entregar, e tenho que entregar a essa população. Então, esse não é um não porque eu quero falar, não quero fazer, não. Esse não é porque não pode ser feito, porque tem desvios de dinheiro, porque a gente fala em uma série de coisas, eu faço gestão de contratos, e eu tenho que saber quando eu falo não. E tenho que responder esse não a qualquer momento. Essa é a grande questão. Eu tenho 33 anos de prefeitura, eu respondo por tudo aquilo que eu fiz, desde o primeiro dia que eu entrei, até o dia que eu me aposentar, e depois que me aposentar, se encontrarem alguma responsabilidade, alguma coisa que eu respondo. Eu tenho que responder sempre pelos atos do qual eu fiz. Responder não significa falar que eu errei, como todo mundo erra, e eu respondo por esses erros, né? Mas essa é a questão, é de a gente ter responsabilidade na atuação profissional nossa, independente de qualquer situação, seja público ou privado. Se você olhar que o servidor ele é tão profissional como o público privado, a gente estuda muito para estar e tem que se manter atualizado. Olhar os novos modos de gestão, olhar para fora. Quando eu entrei, eu só sabia falar sobre 8989, quer dizer, era a forma, as leis. Não, eu tenho outras maneiras de contratação, eu tenho outras maneiras de fazer licitação, tem outras, e isso tem que se manter, e olhar sempre para fora, mas sem perder qual é o meu papel. Meu papel é prestação de serviço, é serviço à comunidade, é esse papel. E eu tenho que interagir com todo mundo que está entrando, como eu falei da questão da legitimidade. Eu tenho que ter claro que quem entra a gente tem que fazer acontecer esse programa de governo, mas tem vários mecanismos para isso. Então, eu tenho que usar o que a lei me dá. Eu tenho que saber o que é uma LOA, eu tenho que saber o que é fazer um planejamento estratégico,
E o servidor, aí eu falo, o administrador em si, ele tem que ser estratégico. Ele tem o seu papel estratégico porque ele está lá transportando tudo aquilo que foi eleito. Ele tem que transformar aquilo que está lá em ações. E o papel do administrador é fundamental para isso. É estratégico ter administradores em qualquer das instâncias, porque o administrador, ele conhece isso, ele escreve isso, ele estuda isso, tanto ele faz. Ele consegue, por ter uma formação multidisciplinar, ele consegue transitar em várias carreiras. Ele consegue fazer essa conversa com o pessoal da contabilidade, né, da área de contábil, da área do fisco, com os procuradores, quer dizer, a gente consegue fazer essa conversa com os economistas, porque a gente também tem... Então, assim, esse olhar abrangente que nos forma, e temos um papel atrás que é entender políticas públicas. A gente tem essa sensibilidade de olhar para o próximo, de olhar o homem, que a gente não é feito só de números, graças a Deus, a gente tem um olhar pelas pessoas, e isso é fazer a entrega do serviço. Acho que é isso. Né, Murilo? Sim. A gente tem algumas questões que a gente sempre discute bem, e assim, e esse momento da pandemia está nos ensinando a olhar e rever os nossos postos, inclusive nos ensinar outras coisas. Tem muitas atividades que podem continuar sendo feito home office, não precisa fazer atividade presencial para tudo. Vamos gerar economia para os municípios, para os estados. A gente viu quanto gerou de economia. Né? Tem muitas atividades que realmente a gente pode fazer o home office. E não tem problema, porque nós estamos aprendendo a entregar produtos, não ficar sentado horas numa cadeira. Então, e os gestores também estão começando, porque quem também tem que ver um outro olhar, que a gente pode estar entregando, e eles estarem falando, a gente precisa disso, são metas. Não precisamos fazer... tá lá. Agora, também temos que fazer o quê? Ter esse olhar com as equipes, continuar fazendo essas relações, porque essas trocas são fundamentais. Na palestra anterior, achei bárbaro que foi falado, a gente precisa fazer um balanceamento das gerações, né? E essa troca, ela é simplesmente o caminho que a gente tem das entregas. Né? Não existe certo lá nem cá. Se a gente não conseguir fazer esse balanceamento de todos os produtos, das idades, das carreiras, dos conhecimentos, que assim, tem conhecimentos que não estão nos papéis, gente. Tem coisas que a sensibilidade nos ensina a olhar, né? A olhar, como olhar. Eu brinco que muitas vezes eu me sentia muito poderosa, né? Quando eu comecei minha carreira e passei por né, atrás de várias mesas, assinando coisas. E aí um dia eu tive que trabalhar numa ponta, numa subprefeitura, né? E aí eu vi que o cidadão que está lá, muitas vezes está distante de quem está... Eu brinco, eu trabalhava na Avenida Paulista, eu estava muito distante. E essa linha é muito tênue. A gente tem que estar... A gente não pode perder de vista quem é o nosso maior cliente. Não é o governo, são as pessoas. E isso eu falo que não é só para a entrega do produto, mas quando eu falo são as pessoas, é o meu chefe, é o meu colega, é o meu par, são todas as pessoas. Se a gente não tiver, a gente perder isso de olhar, a gente não tem boas entregas. Isso eu tenho certeza. Eu acho que uma questão importantíssima que também está sendo colocado aqui nos comentários vem assim, primeiro, isso que você falou, o foco não é o político X ou Y, o governo, o foco é o cidadão, a gente conseguir entregar políticas públicas de qualidade de forma sustentável para esse cidadão, né? Se a gente vai fazer isso privatizando alguma coisa, pode ser que funcione melhor. Algumas áreas pode ser que funcione melhor terceirizando, outras pode ser que funcione com uma parceria público-privada, com uma OS, enfim. Depende muito mais da forma como é feito, quais os critérios você está usando para tomar decisão, de novo, né? Você usar dados, evidências, isso falta ainda no Brasil,
né, de fazer mais essa pesquisa de como prover um serviço público com qualidade, né, a um menor custo, de forma sustentável, né, nem tudo vai ser via concurso, via servidor, pode ser outras maneiras também. Mesmo uma OS da vida tem que se evoluir muito no processo de prestação de contas, de estabelecimento de metas para poder funcionar melhor. Até como uma contratação simples, uma licitação mesmo, uma compra às vezes vem com problema, está cheio de furo, né? Então depende da forma. O próprio concurso público, enquanto ferramenta de recrutamento e seleção, tem muito a melhorar, tem muito a evoluir. É melhor você ter um concurso do que você ter um processo totalmente manipulável, é melhor, mas o próprio concurso tem que evoluir, né? Em vários aspectos. E tem, então, assim, primeiro essa questão do critério, né? Então, como você define o que é melhor, o que é pior? É com a forma que a política é prestada com maior qualidade e um menor custo. Esse tem que ser o critério, não é o grupo político X ou o ideal Y, né? E isso é um ponto importante. E outro ponto importante também, que foi colocado aqui nos comentários, a questão do critério de escolha para as lideranças, né? Para as chefias, né? A gente sabe que em muitos lugares tem excesso de cargos de confiança, em muitos lugares os critérios ainda não são claros, né, não são técnicos para a escolha dos cargos de comando, né, e aí dependendo do tipo de função, tem que haver sim um requisito técnico, não é só o fato da pessoa ser de confiança, ou ser aquela pessoa com quem trabalhou há 20, 30 anos junto, não, tem que ter sim critério técnico, dependendo da função que vai exercer, especialmente as funções de direção, eu acho, né? As funções de assessoramento, você pode até, é o cara mais próximo, de confiança, mas as funções de direção, né, tem que ter sim um preparo técnico, uma profissionalização, uma atuação maior do administrador nesses segmentos. Para o cargo de confiança, você pode fazer um processo seletivo, né, como acontece nas empresas privadas, pode ser com entrevista, com análise de currículo, isso já tem acontecido em várias organizações públicas, isso está evoluindo, está avançando. Você blindar, fechar alguns níveis de comando na organização como exclusivos para quem é concursado, né, poder ocupar, especialmente os cargos de nível médio, gerência média, que é o pessoal que sabe, que faz a coisa acontecer, né? A gente chama de casa de máquinas, né? É o carregador de piano, é o cara que sabe desenhar o processo, sabe gerenciar o orçamento para que aquelas ideias saiam do papel e possam acontecer de fato. Né? Então falta, acho que um olhar também para essas funções de comando que são estratégicas, que são importantes e muitas vezes são mal ocupadas, são mal providas. E acho que um outro ponto que é muito importante também, que eu não posso deixar de falar, a gente infelizmente tem pouco tempo hoje, né, porque é tanta coisa para falar, falando de humanização na gestão pública, mas eu acho que um ponto muito importante é o seguinte, é as pessoas entenderem que mesmo o administrador, que tem uma formação tão ampla, né, como a gente sabe que ele tem, ele muitas vezes se sente impotente e às vezes com falta de conhecimento específico para trabalhar na gestão pública. E ele não pode ter medo, ter receio, ter vergonha de correr atrás, de estudar, de conversar com quem já trabalha na área. Né? E eu falo mais uma coisa, Murilo, é responsabilidade de cada servidor a sua carreira, igual em qualquer lugar. A formação, educação contínua é responsabilidade nossa, individual, para eu poder responder melhor. Não é porque eu fiz um concurso se esgota ali, pelo amor de Deus. Isso pelo amor, isso não existe, não existe. Então, eu não saberia fazer hoje uma licitação, eu não poderia ser uma pregoeira, não poderia ser nada, porque eu fiz há 33 anos quando mudou a legislação. Isso não existe. Sim, uma coisa que... Sim, a questão da estabilidade é uma coisa, a acomodação é outra, né? Vamos diferenciar. Totalmente diferente. Né? Eu sou totalmente favorável à estabilidade, eu acho que ela tem que ser flexibilizada para algumas carreiras, para algumas funções, mas não eliminada. Como a Márcia bem colocou, a estabilidade protege de perseguição política, né? Protege de paranoias, aí, loucuras ideológicas. Né? Protege o dinheiro público. Protege o interesse público. Parece o interesse público. O mais importante é que a estabilidade ela não protege o servidor. Ela protege a política pública, ela protege a sociedade. A sociedade, porque, gente, é muita coisa. E aí as pressões são muito fortes. E se você não tiver a responsabilidade de poder fazer isso, a gente está protegendo o dinheiro público, a gente não está protegendo o servidor. Eu acho que isso tem que ser mais importante quando a gente fala de estabilidade. A gente não está protegendo a pessoa, mas a gente está protegendo a instituição. É diferente. Sim. E uma outra questão que é importante, que
agora fiz 20 anos aí de formado em administração e tenho trabalhado sempre em governo. E uma questão que eu tenho visto muito recorrente nos últimos anos, mais forte ainda, é essa questão na polarização aí, de o preconceito mesmo, né, de querer colocar todos os servidores na mesma caixa, né, e aí chega um gestor que tem não sei quantos anos de experiência na área privada, mas que não conhece governo, é a primeira experiência dele em governo. E ele vem com uma mentalidade de que é igual, né? Governo é igual a empresa. Se eu fiz isso na empresa, eu consigo fazer no governo, né? Ele acha que é só um copia e cola de técnicas e de ferramentas e de estratégias que funcionaram na empresa, não importa se pequena, média ou grande, mas funcionou na empresa, vai funcionar no governo. E a realidade, acho que vale a pena destacar aqui, né, Márcia, especialmente para quem não conhece governo e está assistindo essa palestra, é a gente entender que o setor público, por mais que tenha algumas questões, até na teoria da administração, que a gente possa, sim, aproveitar técnicas, ferramentas da área privada e trazer para a área pública com excelentes ganhos de eficiência, de produtividade, tem casos que não, tem casos que você pode pegar, mas fazendo alguns ajustes, e tem casos que você tem que criar uma teoria nova, né? Porque as diferenças são enormes do ponto de vista legal, né, do marco regulatório, da legislação que a gente precisa cumprir. São diferenças orçamentárias, financeiras, diferenças de cultura organizacional, de clima organizacional, né? Então, para você conseguir implementar mudanças e processos perenes e eficientes, você tem que entender essas diferenças, né? Que não vou dizer nem que é melhor ou pior, é diferente. É um contexto diferente do que a gente tem nas empresas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é uma questão que você pegou muito séria, Murilo. A gente tem que ter o olhar para fora, respeitando o olhar de dentro. E a gente não pode perder os dois. Se eu ficar só para fora, eu vou ficar míope do olhar de dentro. Se eu olhar para dentro, eu vou ficar míope do olhar só de fora. Então, essa miopia ela não pode existir. Este é o papel de todo gestor. E nós, administradores, temos que se manter atualizados, trazer as novas técnicas, sim, buscar a melhoria constante. Quer dizer, parece bobagem você estar falando, olha, você tem... Sim, é isso mesmo, a gente tem que continuar planejando, melhorando, avaliando, e continuar fazendo esse ciclo. Isso é fundamental para qualquer empresa. E a empresa pública, muito mais, até porque você tem maior responsabilidade, né? Você tem muito... Porque o dinheiro é nosso, não é meu nem seu, é nosso. O dinheiro sendo nosso, porque por tudo que a gente faça, gente, por detrás existe... Alguém pagou alguma coisa que isso gerou uma renda, um imposto que caiu lá na municipalidade. Então, a gente tem que estar olhando e fazer acompanhamento no orçamento é papel não só nosso, enquanto atuantes da gestão pública, como também das pessoas de todo o mundo, porque todo cidadão também tem que ter esse papel. Então, a gente tem a responsabilidade de ser cobrado na sua execução, mas a responsabilidade é de todos nós, né? Eu tenho a dupla porque eu sou cidadã e sou servidora municipal há 33 anos. Então, quando eu brinco o seguinte, eu falo sempre uma coisa, por mais, toda vez que um prefeito ele não é bem avaliado, eu também tenho uma parcela de culpa, porque alguma coisa a gente não soube orientar ou não fazer bem. Então, a gente tem responsabilidade na implantação, na gestão de política pública. E quem vem, se conseguisse entender que a gente não é versus, a gente não atua versus o cargo em comissão, versus não, a gente atua com a pessoa, e esse com significa fazer mais com menos. E é Sim. Isso que a gente tem que estar sempre na cabeça. Então, é importante a gente ter isso como cena, né? E a gente está falando de milhões. O orçamento público é um orçamento muito grande. O orçamento de gestão de pessoas, hoje, a gente tem 130 mil servidores para poder cuidar dessa cidade. Nós temos São Paulo, o município de São Paulo é tudo. Nós temos os melhores, as melhores performances com as piores. A gente tem tudo dentro de São Paulo. A gente não é gestor de uma única coisa. Eu trabalhei na Vila Maria e trabalhei na Vila Mariana. O ano que nos separa tem uma diferença fundamental. E esse olhar eu tive que aprimorar. E assim, eu e todas as pessoas que trabalham, não existe só um olhar fechado. Se a gente não perder isso,
A gente lida com milhões e mais do que o dinheiro, a gente lida com pessoas o tempo todo, né? O dinheiro, ele é o meio, ele não é o fim. Por isso que eu tenho que lidar com ele da melhor maneira. E quando a gente está falando dessas questões, tem várias formas de contrato hoje, eu tenho que entender. Para eu poder ter uma OS, eu tenho que ter uma gestão de contrato. E se eu não estiver muito bem afinada do que eu quero, eu estou entregando dinheiro, milhões, para uma prestação de serviço mal feita. Então, eu sou tão corresponsável quanto aquele cara lá, o diretor daquele hospital, entendeu? Porque eu tenho que ver o que está previsto nesse contrato. E esse contrato exige da gente uma responsabilidade e de atuação permanente. É permanente a nossa atuação. E se carreiras, tem que ser revistas, como o pessoal está colocando aqui. Concordo plenamente, tem carreiras que não se faz por quê? Vou pegar um exemplo que eu sempre brinco, né? A gente sempre brinca, eu falo, gente, eu trabalhei no esportes, né? E a gente tem, nas piscinas, tem que ter o quê? Tem que ter alguém para cuidar das piscinas, né? A gente tem que ter gente para monitorar e tem que ter salva-vidas. Salva-vidas é um trabalho sazonal. Eu preciso ter ele como concursado? Não. Mas esse olhar, há 25 anos atrás, quando foi a Constituição, que a gente tinha que colocar todo mundo, ele mudou, a gente tem que rentabilizar, até porque quando o salva-vidas abrir a piscina, ele já vai estar gordinho e não vai conseguir pular na piscina quando eu preciso, porque ele tem que ter todo... Então, eu estou pegando um exemplo bobo, mas assim, são coisas que mudam o olhar da administração. A gente tem que rever as carreiras, sim. Mas isso não significa rever a necessidade do homem trabalhando, do servidor na ponta. Do servidor. Pode ser um novo servidor, isso eu concordo plenamente, mas continua necessitando de pessoas. Uhum. Né? É isso. É por isso que a gente precisa. Eu não vou precisar mais de salva-vidas, né? Eu vou precisar de outras coisas. Mas eu vou precisar de servidor, eu vou precisar de professor, eu vou precisar de administradores, economistas, estatísticos, e muita gente prestando serviço. Porque esse conjunto de trabalhadores vai ter que fazer uma gestão melhor do município, ou do estado, ou da federação. E cada ente tem que ver sobre a ótica daquilo que precisa. Né? Eu tenho que ter carreiras no nível federal pensando macro, estaduais pensando no estado. E no município eu tenho que ter olhar focado no município. E isso não significa que eu, administradora, que prestei um concurso para o município de São Paulo, possa estar prestando um concurso para o federal e passar. Não, porque eu vou ter que ter outros conhecimentos para atuar naquele papel, mesmo sendo administradora, eu vou ter que ter outros conhecimentos, porque as estratégias são outras, o olhar é outro. Então, isso tudo requer uma melhor seleção, um melhor preparo, e tem que saber aonde que eu vou atuar, quais as competências que eu preciso para atuar no município, no estado ou na federação, porque são papéis completamente diferentes. Completamente diferentes. Para o próprio administrador. Né? Acho que isso sempre é bem claro. Sim, inclusive, estou vendo aqui também os comentários, é difícil, né, quando a gente vai conversar sobre isso com nossos amigos, com a nossa família, gente que não está dentro do governo com a gente, é difícil, porque você faz essa defesa, você faz o argumento, você já leva na cara, poxa, mas eu esperei não sei quanto tempo para conseguir emitir meu laudo não sei das quantas, eu estou esperando não sei quantos anos para ver uma resposta de não sei o quê. Vem sempre aquele exemplo de um serviço público ruim, ou que foi mal prestado, ou que demorou, né? Então, aí vem essa questão de como que você pensa nessa questão de você melhorar a gestão pública no sentido da qualidade mesmo do serviço público que é prestado, né? E o que a gente está falando aqui é que para você ter esse serviço público bem prestado, você tem que ter o servidor bem qualificado, o servidor capacitado, bem alocado. Às vezes isso é um problema que até por restrições legais a gente tem dificuldade de transferir, de remanejar funcionários de uma área para outra muitas vezes. Então a gente vê alguns departamentos, algumas áreas lotadas de gente, com gente sobrando, sem fazer nada, e outras áreas com pouca gente dando sangue para conseguir carregar o piano e fazer a coisa acontecer. E às vezes falta uma visão estratégica, ou às vezes falta algum dispositivo legal que permita eu fazer uma alocação, como eu faço na área privada, que é fácil, transfiro a pessoa de unidade, pago a mudança dele, acabou, ponto final, ele está realocado em outra unidade, em outra cidade. Né? E essa outra questão também que é complexa, né, na administração pública. A gente tem desde a questão da dispersão geográfica,
né? Falando de governo federal, a gente está falando do país inteiro, estadual no estado, município, todos os bairros, né? Então, a gente tem a dispersão geográfica e tem a variedade, a diversidade dos serviços, né? Que, de novo, quem não está na linha de frente do governo não consegue enxergar muito isso, né? Então, se a gente pensa numa prefeitura, a gente vai ter um órgão central de recursos humanos, como o órgão que eu estou dirigindo hoje, que a Márcia já dirigiu em São Paulo, que você vê que você um dia está lidando com um problema de falta de pessoal no serviço funerário. No dia seguinte, você tem que ver um problema na saúde, né? Aí, no mesmo dia à tarde, você vai resolver um problema de falta de pessoal na escola, né? Depois, você tem que ver a parte de obras também, que está faltando lá um engenheiro para fazer um laudo, não sei das quantas. E aí, você vê que no mesmo dia, você lidou com 5, 6, 7 áreas de profissionais completamente diferentes, né? E que você tem que se esforçar para entender, para aprender, para conhecer, né? Aí eu me pergunto, eu sempre coloco essa pergunta, né? Até para os meus colegas de faculdade, às vezes a gente está conversando, eu me coloco, qual a empresa privada me diz que tem essa variedade toda, né? Eu falo fauna e flora, né? De pessoas para você lidar com áreas de atuação tão distintas e com regulamentações distintas de carreira, de jornada de trabalho, de avaliação, de remuneração, né? Como que você equaliza e ajusta e gerencia, né? E resolve esses problemas? Porque, como a Márcia bem colocou, por trás de cada política pública, de cada processo, tem uma pessoa, tem um cidadão que está precisando daquela política, está precisando de uma rua pavimentada, está precisando de um alvará de funcionamento para o seu negócio voltar a abrir, está precisando da escola funcionando para colocar o seu filho, né? Então, enxergar que por trás de cada processo, por trás de cada papel, tem uma pessoa, um ser humano. E que nós, como servidores, como a Márcia também colocou, a gente está dos dois lados do balcão, né? Nós estamos lá como servidores, mas vira e mexe nós, como servidores, somos também cidadãos. E vamos para o outro lado do balcão requisitar um serviço, né? Então, assim, acho que falta um pouco também, para muitos colegas servidores, eu faço meia-culpa, falta para muitos colegas nossos servidores essa sensação, esse sentimento de empatia, de conseguir se colocar no lugar do outro, e falar, poxa, hoje eu estou aqui, mas amanhã eu que vou estar solicitando esse serviço, né? Então, se colocar um pouco no lugar do outro, que apesar dos nossos perrengues, das nossas dificuldades, de falta de equipamento, de falta de recurso, a gente tem que dar o melhor, né? Cada um tem que dar o melhor de si. E aí vem a dificuldade, o desafio todo da motivação, né? Como você trabalha o engajamento, a liderança e a motivação no serviço público. E o que eu falo é que os líderes, os gestores têm que ter essa empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, também no sentido do seu colega de trabalho, se colocar no lugar do membro da equipe, se colocar no lugar daquela pessoa que está sob pressão, né, porque tem que fazer uma entrega e falta recurso, enfim, né, e você saber fazer essa dosagem, né, você como gestor, agora falando como gestor público, né, que lidera uma equipe, o quanto você pode cobrar daquela tua equipe, até que ponto você pode cobrar, e como você pode ajudar, né, a equilibrar essa demanda para que a demanda seja atendida, onde você pode ajudar e intervir, né, para facilitar o trabalho, para ajudar, né, um pouco daquela linha que eu sempre falo do Che Guevara, né, do endurecer sem perder a ternura, né, você tem que cobrar até certo ponto, mas saber até onde você cobra, como você cobra, respeitando o limite de cada um, né, e como você pode ajudar, que é a questão da liderança situacional, né, que é uma ferramenta clássica da administração. Eu acho que para contrapor um pouco aqueles modismos que vira e mexe a gente vê de mindset e de startups e todos esses modismos que a gente já viu muito, né, Márcia? Vem e vai, né, essa coisa, o negócio passa, a dificuldade fica, né? Foi autoajuda, a ajuda para o autor, né? Você conseguiu encher o bolso do autor de dinheiro, mas o problema continuou, se não aumentou. E a gente ir para os clássicos. Tem teorias clássicas que, por ser clássico, o nome já diz, ele permanece. Uma questão que eu gosto muito, por exemplo, é a liderança situacional. Do gestor ter essa capacidade de se colocar no lugar do liderado, né, ter essa empatia e se adaptar ao perfil da sua equipe e fazer a gestão baseada no perfil da equipe, né, e sair de uma coisa que acontece muito no setor público, que eu acho horrível, que é uma questão de que o funcionário acha que ele tem que se adaptar ao perfil do chefe, vou puxar o saco do chefe, esse chefe é mais bonzinho, esse chefe é isso, eu tenho que me adaptar ao perfil do chefe. Não, o chefe tem que se adaptar ao perfil da sua equipe. E tem que garantir que dessa equipe, desse limão, saia uma limonada. E que você consiga ter uma boa de serviço. Suíça. Exatamente, limonada suíça.